Salve, muito boa noite. Nós estamos aqui no Frente a Frente numa conversa muito boa com o deputado Raymond Ottoni, ele é do PT do Rio de Janeiro. E falamos aqui sobre os problemas essenciais nossos, problemas nossos de cada dia: saúde, educação, existência e tecnologia. É sempre bom ter uma mesa redonda, que não tem mesa, mas estamos aqui exatamente nesse debate aberto. Deputado, o Congresso Nacional, ele tem um jeitão ali de evitar vários assuntos assim muito polêmicos, como o porte de armas, como mesmo a possibilidade de aborto, como pena de morte e outros assuntos. É a chamada pauta de costumes, né? Uhum. E agora houve uma notícia de que o Congresso Nacional ficou muito de direita, muito liberal. O senhor está sentindo essa possibilidade de entrada aí nessas pautas de costume? Eu acho, sabe, Zé Maria, que essas pautas, elas vira e mexe, elas chegam, né? Elas chegam. Eu quero E são evitadas, né? Não... elas chegam, são evitadas, você tem todo o processo das discussões nas comissões, né? Isso. Todos os projetos, antes de chegar no plenário, as coisas fervem mais do que dentro do plenário. Porque dentro do plenário, né, você acaba tendo um debate de ideias, mas é um debate de ideias que é tudo muito rápido, né? Os tempos de discussão são muito rápidos. Mas, assim, esses temas, eles vêm nas comissões e eles são amplamente discutidos, né? A sociedade pressiona por alguns, para citar um deles que você trazia, a questão do porte de armas, né? Eu sou... Esqueci de falar da redução da maioridade. Eu sou potencialmente contrário à exacerbação do uso de armas. Eu, durante 14 anos, como vereador na cidade do Rio de Janeiro, fui um opositor a que a Guarda Municipal do Rio de Janeiro fosse uma Guarda Municipal armada. Eu sou um pacifista, sou um humanista, eu não acredito na força das armas, é uma questão de crença mesmo, é uma crença que tenho. Acho que se eu pudesse, se eu tivesse, eu não tenho, mas se eu tivesse o poder de destruir todas as armas, eu queria destruí-las. Mas até a Guarda Municipal, deputado, porque os bandidos estão armados, né? Eles têm até armas aí de uso restrito do Exército. Mas eu estou falando de uma guarda municipal que tem um estatuto específico, portanto eu falei de uma guarda municipal da cidade do Rio de Janeiro, né? A luta contra o armamento da guarda municipal é porque a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade muito belicosa, a gente falou isso sobre isso há pouco, né? E você tem a guarda municipal, que é uma guarda municipal que a gente chama de guarda municipal patrimonial. É uma guarda municipal que deve cuidar do patrimônio da cidade, deve cuidar do dia a dia da cidade, da ordem pública da cidade. Há aqueles que dizem, mas o bandido vem armado se o guarda não estiver armado, né? Mas também aqueles que dizem, olha, se o guarda não está armado, é possível que o bandido, né, recolha sua arma e não faça o enfrentamento, porque ele sabe que ele vai sair melhor naquela situação, mas que a cidade também é uma cidade vigiada. Mas afinal o guarda municipal é armado? Da cidade do Rio de Janeiro? Não é armado. Não é armado, né? Não. O guarda municipal ele não existe em todos os municípios, né? É uma função do prefeito, colocado na Câmara, e aí o município que regulamenta os guardas municipais. E eu acho um meio conflito. Eu entendo que o ser humano tem o direito de defender, e a própria Constituição garante, né? O direito de defesa. A ideia do pacifismo, de não ter armas, é fantástico, porque uma arma não serve para descascar batata, nem cortar nada, serve para matar, o objetivo é esse, né? Mas, infelizmente, é preciso ter segurança, é preciso de ter uma garantia, né? E é para isso que existem as armas. No caso, por exemplo, do guarda municipal, existem algumas cidades onde os guardas municipais são armas armados. De fogo, sim. Mas numa cidade belicosa, como o senhor disse, como o Rio de Janeiro, guardas desarmados expor a um perigo muito grande. Se você pensa o guarda municipal como o único trabalhador da segurança pública, né? Então você tem... E nem é o principal, a segurança pública do Estado. Não é o principal, exatamente. Mas assim, e por isso que eu disse, é uma questão de foro íntimo, né? É um entendimento que tenho, É claro que esse debate é um debate largo no parlamento, tanto que ele vem à tona, nos 14 anos, ele deve ter vindo à tona umas 10 ou 15 vezes, né? Nesses 15 anos. E venceu a ideia
de que até o momento nós não precisávamos de ter os guardas municipais com armas de fogo. Eles têm outras armas de contenção, mas não têm armas de fogo. Não letais, né? Não letais, Agora, deputado, eu queria mudar um pouquinho de assunto. A gente está falando no Rio de Janeiro, eu quero continuar nele, mas sobre sobre o ângulo da política. Temos aí, o PT elegeu 5 deputados, mas o presidente Lula já acena com a possibilidade de apoiar Eduardo Paes para a reeleição no próximo ano, né? Que teremos eleições municipais em 2024. Como é que o senhor acha que o PT deve se comportar? O PT é um partido, na verdade é o maior partido da América Latina, né? Nós temos cerca de 2 milhões de filiados. Então o PT é um partido de muitas ideias, partido de muitos grupos e há consensos e dissensos. Quando o presidente Lula, que não afirmou ainda que em 2024 apoiará Eduardo Paes. O que há é um alinhamento, porque o presidente Lula disse, e de uma maneira muito sábia, na reunião com os prefeitos, ele disse: eu não quero saber de onde você é, não quero saber que partido você está, não quero saber a ideologia que você tem, eu quero saber se você quer fazer uma parceria com o governo federal quer investir recursos na sua cidade para que você atenda o povo, que o povo precisa ser atendido. Nesse debate que a gente está fazendo, é um assunto muito importante e que foi uma das prioridades do novo governo, é a área de moradia, né? O déficit de moradia no Brasil é um déficit histórico, né? 7 milhões de moradias. Isso não é pouco, né? E eu não sei se por conta disso, mas acaba levando as pessoas para morar na rua. Em algumas cidades as pessoas não estão conseguindo morar de aluguel ou na própria casa. O senhor acha que esse novo projeto em Minha Casa Minha Vida, isso vai dar conta do recado? Vai conseguir suprir isso? Eu acho, aliás, eu quero até agradecer você que traz à tona esse tema, que é um tema que me é muito caro, né? Tanto o tema da população em situação de rua, quanto o tema da moradia adequada, né? Da moradia adequada. O programa Minha Casa Minha Vida, ele está repaginado, né? É um programa que deu muito certo nos governos anteriores do presidente Lula, mas que em alguns casos, né, tem alguns acertos que precisam ser feitos. Uma moradia, quando ela é colocada numa determinada região, determinada localidade, ela precisa ter diálogo com as diversas políticas. Você não pode botar uma casa... Saneamento, transporte, iluminação... Exatamente, porque moradia não é apenas um abrigo contra as intempéries. Mas por esse projeto, um dos agentes principais é o prefeito, né? O prefeito conhece o município. Claro, tanto que os acordos, né, os acordos e os contratos, eles são feitos com os prefeitos e com os governadores também. Isso. Né? É feito lá na base, para que o governador faça com os prefeitos do interior e faça nas cidades, nos bolsões onde o déficit habitacional é alto, e os prefeitos também façam isso. Eu digo assim, que tem 7 milhões de moradias em déficit no Brasil, a cidade do Rio de Janeiro tem 450 mil famílias em déficit. É muita coisa. É muita gente. Mas, ao mesmo tempo, eu afirmo, tem condição de sair disso. Se o governo passado, na época do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, nós construímos e entregamos 5 milhões de moradias, e o déficit ainda continua, porque muitas das moradias entregues não foram para abater o déficit, foi para abater, por exemplo, pequenos ou grandes remanejamentos. Trazer exemplo do Rio de Janeiro, a construção da Rio+20, a construção da Copa do Mundo, a construção das Olimpíadas, né, os chamados grandes eventos. Nós acabamos deslocando muita gente dos seus lugares de moradia e tinha que acomodar essas pessoas. Então, você aumentou o déficit e depois você o reduziu de novo. Então, eu acho que há possibilidades concretas num projeto que seja um projeto para 10 anos, para a gente abater definitivamente o déficit habitacional. Morador de rua, deputado, a gente chama morador de rua, pessoas em situação de rua, né? Eu aprendi nos debates aí sobre, principalmente, o novo projeto de Bolsa Família, de que é um problema mundial, países desenvolvidos, ricos, tem uma parcela de pessoas que precisa de apoio estatal e moram Londres fez um grande debate sobre o direito das pessoas de morarem nas ruas, né? Mas só que no Brasil a parcela de pessoas assim é muito maior. Qual é a origem disso? É a situação econômica ou saúde mental? Pois é, você sabe que no relatório que fizemos do governo de transição, nós tínhamos 234 mil pessoas que moram nas ruas do Brasil.
Na cidade do Rio de Janeiro, nós temos cerca de 20 mil, em São Paulo, cerca de 34 mil, para falar de dois grandes centros, centros metropolitanos, né? É claro que nesse contingente de pessoas... É muito maior, não é isso? Não, esse é um relatório que nós temos do governo de transição e um relatório feito por alguns censos. Por exemplo, o Rio de Janeiro tem uma lei, a Lei 6.350, que é uma lei de minha autoria, que ela prevê a cada 2 anos a Secretaria Municipal de Assistência Social fazer um censo, fazer uma contagem da população em situação. Não é cadastramento, é contagem. É uma contagem. Perfeito. Contagem. O desejo nosso é que o censo do IBGE identifique essa população, coloque uma pergunta, coloque algumas saber o motivo. Saber por que as pessoas estão morando na rua. Então, assim, é claro que nesse contingente grande de pessoas que moram nas ruas, há alguns que de fato querem morar na rua e de fato, constitucionalmente, se nós pensarmos, é um direito, né? Eu posso sentar no banco de praça? Posso. Por que um morador de rua não pode? Morador em situação de rua não pode, né? Então, é um direito, né? É um direito. A pessoa vive na cidade. Agora, se de fato fizermos uma política adequada de moradia, de interesse social, de ocupação dos espaços públicos, o Rio de Janeiro, por exemplo, o governo passado, o governo Bolsonaro, quis vender do patrimônio da União 2.400 imóveis e só não os vendeu por pressão popular. O prédio do Gustavo Capanema, um dos prédios mais históricos do Brasil, estava para ser vendido. Então, tem muitas moradias, muitos prédios do governo federal, que é da Secretaria de Patrimônio da União, que é preciso ser colocado para habitação de interesse social. Então, há pessoas desse contingente que ainda quererão morar na rua, desejarão morar nas ruas. Mas a grande maioria, se de fato tiver uma política habitacional, nós diminuiremos esse número assim drasticamente, o que será muito bom para a cidadania e para a vida digna desse povo. Perfeito, deputado. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a sua presença aqui e já fico convite para o senhor voltar ao Frente a Frente. Muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço também a você, Denise, a você, Zé Maria, agradeço à Rede Vida de Televisão, que sou telespectador, estou lembrando aqui da minha mãezinha que nos deixou há 1 ano, que assistia a Rede Vida todo dia e de tanta gente que é beneficiada por esse canal, que fala de vida, fala de espiritualidade, que fala de política, que fala do dia a dia do nosso país. Quero agradecer a vocês dois, agradecendo a vocês dois, agradecer a Rede Vida e agradecer a todo mundo que nos acompanhou nesse programa aqui, que me fez muito feliz. Muito obrigado. Paz e bem, paz e bem. Zé Maria, obrigada, deputado. Zé Maria, uma semana cheia que ainda não acabou, ainda tem muito assunto na quinta e sexta-feira. Muito boa noite. Pois é, política sim. Política anda, a cada dia apresenta a sua cara nova e tem que ser desenvolvida e a gente tem que acompanhar tudo isso. Muito obrigado, muito boa noite. É isso, olha, e para você que esteve aqui conosco até agora, muito boa noite, mas não sai da Rede Vida não, porque vem aí o Jornal da Vida, onde a gente conta lá os bastidores da política para você e outras notícias do Brasil e do mundo. Muito boa noite e até a semana que vem.